O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhes: Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra essa geração e se condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, lemos hoje na liturgia, no Evangelho de São Mateus, os fariseus pedindo sinais a Nosso Senhor. Poderíamos pensar que é por algo bom, né, que eles estão querendo pedir o sinal. No Evangelho de São João, os sinais são sempre para fazer com que as pessoas cresçam na fé, né? Se pegarmos lá desde o início do Evangelho de São João, se eu não me engano, pelo início são 5 sinais, e o grande sinal, né, que o evangelista apresenta é a cruz de Cristo. E o evangelista São João apresenta sempre que o sinal é para fazer com que a pessoa creia verdadeiramente em Deus, e não para ter uma satisfação própria, né? Se nós pegarmos lá no Evangelho de São João, o capítulo 2, finalzinho, foi este o início dos 12 sinais de Jesus. Fez em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então, os sinais é sempre para fazer com que nós creiamos em Deus, né? Nós vemos a obra da criação e nós cremos nos sinais de Deus, porque ali nós estamos vendo que Ele realizou todas as coisas boas. Mas os fariseus e os mestres da lei não estavam ali pedindo sinais para crer em Deus, né? Nós lemos hoje no Evangelho que eles pediram um sinal e Jesus fala para eles que não vai dar nenhum sinal. E no mesmo capítulo, né, o capítulo 12, uns versículos antes, Jesus tinha acabado de fazer uma cura, mas eles não acreditaram naquela cura. O capítulo 12, versículo 22. Então trouxeram um possesso que era cego e mudo. Jesus o curou de modo que podia falar e enxergar. Toda a multidão se espantou e começou a dizer: Não será este o filho de Davi? Os fariseus, porém, ao ouvir isso, disseram: Ele expulsa os demônios por Belzebu, o chefe dos demônios. Nós observamos que os chefes da lei e os fariseus não estavam ali pedindo sinais, né, para crer em Deus, mas
para colocá-lo à prova. E nós poderíamos observar também na nossa vida, quando nós pedimos sinais, é para de fato crer em Deus? Ou é muito mais para uma satisfação própria do nosso ser? Na primeira leitura, retirada do profeta Miqueias, mostra muito bem de que Deus, Ele realizou maravilhas, retirou o povo da escravidão e de repente o povo se revolta contra o próprio Deus. E o que nós podemos ver com os verdadeiros sinais? Caminhar com o nosso Deus, caminhar solícitos. Se o sinal que nós tanto pedimos é para crescer na fé, e deve ser sempre para crescer na fé e não para satisfazer o nosso próprio ego, né? Peçamos. E se você procura o sinal e não está vendo, basta olhar para a cruz. Ali está o verdadeiro sinal. É caminhar solícito na fé com nosso Senhor. Uns tempos atrás, eu fui fazer um pequeno retiro na casa paroquial no interior, querendo um sinal claro da minha vocação. Ainda não era nem diácono, e queria porque queria que Deus falasse ao meu coração a certeza se era para mim continuar no seminário e dar o assentimento, né, para as próximas etapas. Fiquei os 2 dias lá e nada Deus falou. No final, Deus somente falou: eu te criei e no ato de te criar eu te amei. Isto basta. E isso deve ser para nós, né? Os sinais quando Deus fala e quando Deus não fala, vermos os sinais que Ele deixou: a cruz, o ato dele nos amar, o ato dele criar todas as coisas, e caminharmos na fé, verdadeiramente solícitos, caminhando com nosso Senhor, e não ser como os fariseus. Para eles, de nada adiantavam os sinais. Para eles, se Jesus ali curasse mais possessos, se Jesus transformasse pedra em pão, para eles nada iria adiantar. E para nós, o nosso coração está crendo em Deus, ou nós queremos que Deus realize várias coisas para que nós cremos nele? Ele realiza, mas nós devemos aprender a olhar com um coração generoso e bondoso. Se estamos vivos aqui, é por bondade de Deus. Se estamos hoje aqui nesta missa, é pela graça de Deus. Quer um sinal mais belo do amor dele, de reconhecer que estamos vivos? Não sejamos como os fariseus e os mestres da lei. Reconheçamos o amor dele por nós, cada vez mais na nossa história. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.